Fala galera, ligando aqui na tela do canal do Dinâmico, bom dia pra você que tá assistindo esse vídeo, me chamo Gabriel Galindo, sou narrador aqui do canal e hoje vamos fazer aqui um resumão das notícias desta última segunda-feira, segunda-feira recheada de notícias sobre o Sport Clube Vitória, sobre saída de atletas, teve apresentação do diretor de futebol, Arena Barradão e muito mais. Então não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal do Dinâmico, para você que não acompanhou tudo durante os acontecimentos, vem comigo para esse resumão, porque aqui vai ficar tudo detalhado, tudo explicado para vocês. Está de bate-pronto, começando pela apresentação do novo diretor de futebol do Vitória, o Gustavo Vieira. Ele que fez uma coletiva junto com o Fábio Mota na última segunda-feira, lá no Barradão mesmo, na sala de imprensa, com a presença, óbvio, dos jornalistas, e a gente do canal do Dinâmico fez uma cobertura ao vivo que está aqui no canal também, se você quiser assistir, mas eu separei o trecho dele falando com o nosso querido Anderson Matos sobre esse período que ele ficou sem assumir um clube. Afinal, você que não sabe, o Gustavo Vieira teve o seu último trabalho no Santos em 2018 e de lá para cá são 7 anos sem ficar na função em nenhuma outra equipe. Então vamos ouvir o que é que o diretor Gustavo Vieira falou ao canal do Dinâmico e a toda a imprensa sobre essa situação. Vamos lá. Gustavo, seja bem-vindo. Anderson Matos, canal do Dinâmico. Olá, Anderson. Eu gosto de ver nas contratações do Vitória os comentários da torcida e entender o termômetro um pouco, né, do anseio torcedor quando o profissional chega. E, em sua maioria, uma dúvida. Muito tempo sem estar em um clube, desde o Santos, você não está em um clube, de lá se vão 7 anos, mais ou menos. E eu gostaria de tirar essa dúvida também do torcedor e minha, da mesma forma. É um impedimento? Você seguiu no mercado de alguma forma? Como é que o Gustavo Vieira estava nesse hiato até hoje? Você falou seu nome, desculpa. Eu vou me familiarizando, Anderson. Anderson, acho que a pergunta correta é como que eu transitei no futebol de forma discreta nesses últimos anos. Por óbvio eu não fiquei parado, por óbvio. Assim, quem um dia pisa no futebol, como vocês estão aqui nesse ambiente, não tem ausência, não tem temporada, não tem descanso, né? Eu tenho uma trajetória profissional, desde sempre, que envolve ser advogado. Já nasci no meio do futebol, me fiz profissional como advogado, depois trabalhei em 2 clubes, depois passei a prestar consultoria para clubes de fora, depois, como uma expectativa de formação pessoal nos últimos anos, eu me dediquei especialmente por causa do mercado de clubes se ampliou, mercados que eu digo, aquisições de clubes, transformação em empresa, a me inserir nesse mercado, e dando consultoria para quem comprava, dando consultoria para quem vendia. Porque, no fundo, o que eu entendia, Anderson? Eu entendia que, assim, na construção profissional, a gente se manter sobre o mesmo espectro de atribuição, em algum momento você também vai ficando um pouco mais limitado. Porque aqueles processos, aquelas experiências, aquilo que pode te oferecer, bate no teto. Não tem muito mais o que... Então, assim, eu também queria viver experiências, do ponto de vista profissional, que me agregassem. Fui curtir, se é que a palavra é curtição também, uma experiência em que eu estava num cargo acima de executivo, porque sempre tive o desafio, talvez uma curiosidade, de me colocar na posição de presidente. É uma relação muito própria, executivo-presidente, assim como com o treinador também. Entender um pouco o processo de quem está acima do executivo, para mim era importante, e eu fui também viver essa experiência. Então, assim, no futebol eu sempre estive, no futebol eu continuo. Fui discreto, sim, sou discreto, como a gente vai aprender a conviver junto, mas sim, sempre inserido no mercado, e o mercado não é só de jogadores, inclusive de jogadores, mas no mercado como processo, o mercado como futebol de uma forma mais ampla. Bom, aqui Gustavo. Tá aí, portanto, a fala do Gustavo Vieira sobre a chegada dele ao Vitória, né, esse tempo que ele ficou sem trabalhar em um clube. Você que quiser acompanhar a coletiva na íntegra, tem aqui no canal do Dinâmico a nossa transmissão e também lá na TV Vitória para você conferir, tá bom? A coletiva muito protocolar, é um diretor que chegou há pouco tempo, tinha 48 horas apenas no clube, pouco se conhece ainda sobre ele, ao mesmo tempo que ele pouco conhece sobre o Vitória. Essa relação ela vai ser construída. Esperava mais da coletiva, mas o que eu esperava não importa. O que importa é que na próxima janela de transferências, com ações, ele traga os reforços que o Vitória precisa e mude o clube nesta temporada. É para isso que a gente tem que... É nisso que a gente tem que se basear para avaliar o trabalho do Gustavo Vieira, se vai ser bom ou não. Eu discordo totalmente daqueles torcedores que chegam em rede social, em publicações de anúncio do profissional
e dizem que já foi um erro, que não deveria trazer, que ele é ruim. Eu respeito, óbvio, mas eu acho um erro, porque a gente só pode avaliar com base nos resultados. E nos últimos anos, com o exemplo aí do Ítalo Rodrigues, os profissionais que não eram tão hypados, né, não estavam tão na mídia, ajudaram o Vitória sim em determinado momento. E que seja o caso do Gustavo Vieira, né? A gente torce por isso, visto que agora ele já assumiu o comando aí como diretor executivo de futebol do Vitória. Boa sorte pro Gustavo e que essa janela de transferências que a gente precisa, ela seja realmente a nossa salvação. Pro próximo tópico aqui do nosso vídeo, pessoal, não esquece de deixar o seu like e se inscrever, hein? Uma bomba no Barradão na última segunda-feira. Arena Barradão, é isso mesmo. Depois de tanto tempo sem falar sobre essa temática, o assunto voltou à tona, principalmente por causa de uma notícia de última hora. Saiu em primeira mão lá no Canto Rubro-Negro e também no Arena Rubro-Negra que o Vitória tem um contrato assinado para enviar o projeto da Arena Barradão ao Conselho Deliberativo, com 18 meses de obras, no caso 1 ano e meio. A ideia é jogar no Barradão durante as obras. As obras seriam custeadas por fundos de investimentos ligados a empresas nacionais. A capacidade seria de 50 mil para a Arena e o projeto deve ser enviado ao Conselho até o dia 31 de agosto, para que as obras comecem em janeiro de 2026. Então, essa basicamente é a notícia sobre a Arena Barradão, que caso seja concretizada, né, caso seja realmente levada ao Conselho e que o Conselho aprove, seria uma mudança de patamar no clube. Finalmente, sairíamos do Barradão atual, que é um estádio histórico e que amamos muito, mas para uma arena moderna, que a gente merece, que a realidade atual já pede, a realidade atual, né, perdão a redundância, mas que o presente já pede. Um estádio modernizado, chega de tomar chuva, pegar virose, chega de lama, chega de todas as coisas que são mais raízes, mas que não cabem no futebol de hoje, onde praticamente todos têm a sua arena. Chegou a hora do Vitória ter a sua, e quem sabe que isso seja aprovado lá no Conselho Deliberativo. Vamos orar por isso, vamos torcer por isso, aqueles que não são da religião, e que seria um capítulo histórico para a equipe do Sport Clube Vitória, tá? Caso se concretize, meus parabéns à direção por isso, porque é um passo histórico e muitos dizem que deve ser cortina de fumaça ou algo do tipo. Eu prefiro esperar para ver. Se for, vai ser provado com o tempo. Caso tudo ocorra da maneira que está prevista, não seria cortina de fumaça não, seria um capítulo histórico que temos que comemorar muito, tá? Mas seguindo com as notícias desse vídeo, vamos falar aqui sobre saídas de jogadores neste exato momento, tá bom? Mas antes, lembrando que esse vídeo é um oferecimento da betnacional.com, a bet dos brasileiros. Cadastre-se com o código dinâmico, tudo maiúsculo, e faça as suas apostas. Link na descrição, QR Code aqui na tela para você escanear. A câmera desfocou um pouco, mas já ela volta ao normal, agora sim. Escaneie aí o QR Code para você jogar lá na Bet Nacional. Jogue só com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Não perca o dinheiro que é importante para você, tá? É apenas para diversão. E vamos para saídas do Vitória. Já foi dito pelo Fábio Mota que muitos jogadores devem sair nessa próxima janela. E nesta última segunda-feira, muitos nomes em relação a isso vazaram. A exemplo desses que estão aí na tela para vocês: Carlos Eduardo, Hugo, Janderson e o Wellington Rato. Vamos falar de um por um para você ficar inteirado sobre as notícias. Começando pelo Carlos Eduardo, já tinha sido divulgado aqui inicialmente pelo próprio canal do Dinâmico que o atleta deveria estar a caminho do Mirassol e essa saída deve ser mesmo concretizada, tá? O Carlos Eduardo vai para o Mirassol, está a caminho do clube paulista e deve disputar a primeira divisão pela equipe do interior de São Paulo, tá? O Carlos Eduardo, que chegou no ano passado ao clube e não fez nenhum gol, deu 5 assistências. Enfim, apesar do insucesso aqui no Vitória, toda a sorte do mundo ao atleta. Segundo Pedro Centucé, o lateral esquerdo Hugo, ele vai retornar ao Botafogo, ele que foi emprestado pelo Botafogo ao Vitória, ele retornará à equipe do Rio de Janeiro e o Botafogo deve repassá-lo para uma equipe do exterior. Então o Hugo se despede do Vitória também, tá? Ele que fez 14 jogos pelo clube, com um gol marcado, não vinha sendo utilizado, é mais um atleta que deixa a equipe. Ainda segundo Pedro Centucé, Janderson tem propostas de times do exterior e pode deixar o Vitória na próxima janela de transferências. Ele que foi contratado no ano passado por 5 milhões de reais, fez 63 jogos pelo Vitória, com 11 gols marcados e 4 assistências.
mais um atleta aí que deve deixar o clube na próxima janela de transferências, além deste último que eu vou citar agora, que é o Wellington Rato. O Wellington Rato que, como adiantamos aqui no canal do Dinâmico, tinha conversas com o Sport, ou tem, né? Enfim. Mas outro clube que apareceu aí na disputa pelo atleta é o Atlético Paranaense, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o Thiago Marquezinho, do canal 3 Pontos, o Atlético fez uma sondagem para o Wellington Rato e, segundo o Pedro Centosé, essas conversas já estão num estágio um pouco mais avançado e podem acontecer. No caso, pode acontecer a transferência do jogador para a equipe do Atlético Paranaense. É evidente que muitos atletas devem deixar o clube. Além desses 4 citados, outros devem sair por causa de falta de minutagem, falta de entrega dentro de campo no sentido técnico, aquela reciprocidade, né, do investimento que foi feito. Eu concordo com a saída tanto do Carlos Eduardo, quanto do Hugo, quanto do Janderson. O Wellington Rato, eu particularmente seguraria mais um pouco, mas é uma opinião minha. Eu entendo o clube, visto que foi feito um investimento alto, salário alto, e o jogador não entrega tecnicamente, não vem nem entrando em campo, nem como reserva nos últimos jogos. Então eu entendo o clube, tá bom? Outros atletas que eu imagino que devam sair, mas isso é só minha opinião, é o Bruno Xavier. Em breve deve sair aí a notícia sobre o atleta deixando o clube. Espero também que o Clube Vitória consiga um novo destino para o Carlinhos, porque é outro jogador que infelizmente não entregou, tá, aqui no Vitória. E aí a gente fica no aguardo dessas saídas, porém, com saídas tem que ter chegadas, e que o Vitória reforce o clube dessa maneira. Essas foram as notícias dessa segunda-feira, pessoal, tá? Não esquece de seguir o canal do Dinâmico lá no Instagram, @canal do Dinâmico. Todas as notícias que você viu aqui nesse vídeo já saiu por lá de forma mais resumida, para você que não tem tempo de assistir um vídeo de 12 minutos como esse, tá bom? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva, até o próximo aqui, se Deus quiser. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tamo junto!